Por que você está aqui, neste exato momento, buscando respostas para uma pergunta que rasga o véu da sua alma? Por que Deus permite que coisas ruins aconteçam? Esta não é apenas uma questão filosófica que flutua nas discussões acadêmicas. Não. Esta é a pergunta que te mantém acordado nas madrugadas mais sombrias, quando o silêncio amplifica o eco da sua dor e a escuridão parece engolir qualquer vestígio de esperança. É a pergunta que brota do mais profundo do seu ser quando você testemunha a injustiça, quando sente na pele o peso da traição, quando vê pessoas boas sofrendo enquanto outras prosperam na maldade. Você não está sozinho nesta busca angustiante. Cada ser humano que já respirou neste planeta enfrentou em algum momento este dilema existencial que abala os alicerces da fé. Desde os primórdios da humanidade, homens e mulheres se ajoelharam diante do mistério divino, questionando por que o Criador do Universo permite que suas criaturas atravessem vales tão profundos de sofrimento. É uma pergunta tão antiga quanto Jó, que perdeu tudo em um único dia e ainda assim buscou compreender os caminhos de Deus. É tão universal quanto as lágrimas de Davi nos Salmos, quando clamava por justiça em meio à perseguição. É tão real quanto o grito de Cristo na cruz. Deus meu, por que me desamparaste? Sua dor é válida. Sua confusão é legítima. Sua luta para reconciliar a bondade de Deus com a realidade do mal não é sinal de fraqueza espiritual ou falta de fé. É, na verdade, evidência de que sua alma ainda pulsa com vida, de que seu coração ainda anseia por justiça e significado. Milhões de pessoas ao redor do mundo, neste exato instante, compartilham desta mesma angústia. Pais que perderam filhos jovens, cônjuges que foram traídos após décadas de dedicação, trabalhadores honestos que viram seus empregos desaparecerem sem explicação, pessoas de bem que enfrentam doenças devastadoras, enquanto aqueles que causam mal parecem imunes às consequências de seus atos. Billy Graham, o grande evangelista que tocou milhões de corações ao redor do mundo, enfrentou esta mesma pergunta incontáveis vezes. Em suas pregações, em seus livros, em seus momentos mais íntimos de oração, ele lutou para compreender e explicar como um Deus de amor infinito pode permitir que suas criaturas passem por provações tão severas. Graham não oferecia respostas superficiais ou clichês religiosos vazios. Ele mergulhava fundo no mistério divino, reconhecendo que alguns aspectos dos caminhos de Deus permanecem velados aos olhos humanos, mas que ainda assim podemos encontrar luz e esperança mesmo em meio às trevas mais densas. Esta não é uma batalha meramente intelectual que você está travando. É uma guerra espiritual que se desenrola nas dimensões mais profundas da sua existência. É o confronto entre a fé e a dúvida, entre a esperança e o desespero, entre a confiança em um plano divino maior e a sensação de abandono em um universo aparentemente caótico. É a luta entre seu espírito, que anseia por conexão com o divino, e sua mente, que demanda explicações lógicas para experiências que transcendem a compreensão humana. O apóstolo Paulo falou sobre esta batalha quando escreveu que não lutamos contra carne e sangue, mas contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Sua luta com esta pergunta é parte de um conflito cósmico mais amplo, onde forças de luz e trevas se enfrentam não apenas no plano físico, mas nas dimensões espirituais que permeiam toda a existência. Você não está apenas tentando resolver um quebra-cabeças intelectual. Você está sendo lapidado pelo próprio Deus, moldado através das pressões e tensões da vida em uma obra-prima espiritual que reflete sua glória. Como o diamante que se forma nas profundezas da terra, sob pressão e calor intensos, sua alma está sendo transformada através das adversidades que enfrenta. Cada pergunta sem resposta imediata, cada noite de insônia, questionando os caminhos divinos,
cada momento de aparente silêncio celestial diante dos seus clamores são elementos do processo de refinamento espiritual que Deus usa para moldar seu caráter e aprofundar sua fé. A primeira razão pela qual Deus permite que coisas ruins aconteçam reside no mistério do livre-arbítrio que ele concedeu à humanidade. Desde o Jardim do Éden, quando ofereceu a Adão e Eva a escolha entre a obediência e a rebelião, Deus estabeleceu um princípio fundamental. O amor verdadeiro só pode existir onde há liberdade de escolha. Um robô programado para dizer "eu te amo" não oferece amor genuíno, apenas executa comandos. Da mesma forma, Deus desejava filhos que o escolhessem livremente, não servos obrigados a obedecer sem alternativa. Esta liberdade, porém, carrega consigo a possibilidade terrível do mal. Quando Deus criou seres com capacidade de escolha moral, ele sabia que alguns escolheriam o caminho da luz, enquanto outros se voltariam para as trevas. Cada ato de crueldade que você testemunha, cada injustiça que o revolta, cada exemplo de corrupção que abala sua fé na humanidade é consequência desta liberdade que Deus, em sua sabedoria infinita, decidiu preservar. Ele poderia ter criado um mundo onde o mal fosse impossível, mas isso significaria também eliminar a possibilidade do amor autêntico, da bondade genuína, da fé verdadeira. Pense na diferença entre um jardim cuidadosamente controlado em uma estufa e uma floresta selvagem. Na estufa, cada elemento é regulado: temperatura, umidade, luz, nutrientes. Não há pragas, não há tempestades, não há surpresas desagradáveis. Mas também não há a magnificência selvagem da floresta, onde a vida floresce em meio aos desafios, onde a beleza surge da luta pela sobrevivência, onde cada árvore que cresce alta e forte o faz porque superou tempestades, secas e competição. Deus escolheu criar uma floresta espiritual, não uma estufa moral, porque sabia que apenas na liberdade genuína poderia surgir a beleza autêntica do amor, da fé e da virtude. Quando você vê alguém usando sua liberdade para causar dor, quando testemunha escolhas que destroem vidas e famílias, quando observa líderes abusando de seu poder para oprimir os vulneráveis, você está vendo o preço que Deus escolheu pagar para preservar a possibilidade do amor verdadeiro. É um preço altíssimo que custou ao próprio Pai Celestial a vida de seu Filho unigênito, mas é também o fundamento sobre o qual toda virtude genuína pode florescer. Cada ato de bondade que você pratica, cada gesto de amor que oferece, cada momento de fé que demonstra, só tem significado profundo porque você poderia ter escolhido o oposto. A segunda razão pela qual o sofrimento permeia a experiência humana está intimamente ligada ao caráter transformador das adversidades. Como o ourives que usa o fogo para purificar o ouro, separando os metais preciosos das impurezas, Deus frequentemente permite que as chamas das provações refinam nossa alma, queimando aquilo que é superficial e fortalecendo aquilo que é eterno. Esta é uma verdade que Billy Graham descobriu pessoalmente em seus próprios momentos de dificuldade, quando questões de saúde, críticas públicas e desafios ministeriais o levaram a buscar mais profundamente a face de Deus. As provações revelam quem realmente somos por baixo das máscaras sociais que usamos diariamente. Quando tudo está indo bem, é fácil manter uma fachada de espiritualidade, bondade e autocontrole. Mas quando a tempestade chega, quando a pressão aumenta, quando somos testados além de nossos limites aparentes, nossa verdadeira natureza emerge. É nestes momentos que descobrimos reservatórios de força que não sabíamos que possuíamos, ou confrontamos fraquezas que preferíamos ignorar. Considere como o carvão se transforma em diamante. Não é um processo gentil ou confortável.
Requer pressão imensa e calor intenso, mantidos por longos períodos. Da mesma forma, as pressões da vida, perdas inesperadas, desilusões profundas, desafios que parecem impossíveis de superar, são frequentemente os instrumentos que Deus usa para nos transformar de carvão espiritual em diamantes de fé. Cada lágrima derramada em oração, cada noite passada questionando seu plano, cada momento em que escolhemos confiar, apesar da dor, são parte do processo de transformação que nos aproxima da imagem de Cristo. Esta transformação não acontece apenas individualmente, mas também nas relações e comunidades. Observe como as famílias se unem em momentos de crise, como vizinhos desconhecidos se tornam amigos em tempos de desastre, como a compaixão genuína floresce quando testemunhamos o sofrimento alheio. O mesmo fogo que pode destruir também pode purificar e unir. As adversidades têm o poder singular de quebrar barreiras artificiais entre as pessoas, dissolvendo preconceitos e orgulho para revelar nossa humanidade compartilhada. Muitas das qualidades mais admiráveis que você vê em outras pessoas, compaixão profunda, humildade genuína, fé inabalável, capacidade de perdoar, foram forjadas no forno das adversidades. A pessoa que nunca sofreu pode ser agradável, mas raramente desenvolve a profundidade emocional e espiritual daquele que passou pelo vale da sombra da morte e emergiu com uma compreensão mais rica da graça divina. É por isso que frequentemente nos sentimos mais confortáveis buscando conselho daqueles que já enfrentaram lutas similares às nossas, sabendo que suas palavras carregam o peso da experiência vivida. A terceira razão que Billy Graham frequentemente apontava para a existência do sofrimento no plano divino relaciona-se com o desenvolvimento da dependência espiritual e da fé genuína. Em momentos de abundância e facilidade, é natural para o ser humano desenvolver uma ilusão de autossuficiência. Quando tudo funciona perfeitamente, a saúde está boa, as finanças estão estáveis, os relacionamentos fluem harmoniosamente, tendemos a esquecer nossa necessidade fundamental de Deus. É como se caminhássemos pela vida com nossas próprias forças, tomando decisões baseadas apenas em nossa sabedoria limitada, construindo nossa segurança sobre fundações aparentemente sólidas, mas temporárias. O sofrimento tem a capacidade única de revelar a fragilidade de nossas construções humanas e nos lembrar de nossa dependência absoluta do divino. Quando o diagnóstico médico abala nossas certezas sobre o futuro, quando a perda financeira derruba nossos planos cuidadosamente construídos, quando o fim de um relacionamento importante fragmenta nossa identidade, somos forçados a confrontar a realidade de que muito do que considerávamos seguro era, na verdade, transitório. É precisamente nestes momentos de vulnerabilidade que nossa fé pode crescer de maneira mais significativa. A fé desenvolvida em tempos de conforto é frequentemente superficial, baseada mais em gratidão pelas bênçãos recebidas do que em confiança profunda no caráter de Deus. Mas a fé que surge ou se fortalece em meio às tempestades é uma fé testada, refinada, enraizada não nas circunstâncias favoráveis, mas na natureza imutável do próprio Deus. Pense em Abraão, chamado de pai da fé, não por causa dos momentos fáceis de sua jornada, mas por sua disposição de confiar em Deus mesmo quando foi chamado a sacrificar seu filho prometido. Considere Jó, cujo nome se tornou sinônimo de paciência e perseverança, não porque sua vida foi livre de problemas, mas porque manteve sua fé em Deus, mesmo quando perdeu tudo que considerava valioso. Reflita sobre Paulo, cujos escritos mais profundos sobre a graça e o poder divino foram produzidos em prisões e em meio a perseguições. Estes gigantes da fé
não desenvolveram sua confiança em Deus apesar do sofrimento, mas através dele. Suas provações se tornaram degraus para níveis mais elevados de intimidade com o divino. Eles aprenderam a encontrar Deus não apenas nos momentos de celebração, mas especialmente nos vales mais sombrios, descobrindo que sua presença é mais real e seu amor mais tangível quando todas as outras fontes de segurança falham. Quando você se encontra em circunstâncias que o forçam a depender completamente da graça divina, quando suas próprias forças se esgotam, quando sua sabedoria se mostra insuficiente, quando seus recursos se tornam inadequados, você está sendo convidado a experimentar um nível de intimidade com Deus que não seria possível em tempos de abundância. É nos momentos de maior necessidade que descobrimos que Ele é verdadeiramente nosso refúgio e fortaleza, um auxílio bem presente na tribulação. A quarta razão profunda pela qual Deus permite adversidades em nossas vidas conecta-se com o propósito eterno que Ele tem para cada um de nós e para a humanidade como um todo. Billy Graham frequentemente enfatizava que nossa existência terrena, por mais significativa que seja, é apenas um capítulo em uma história muito maior que se estende pela eternidade. As dificuldades que enfrentamos aqui não são eventos aleatórios ou punições arbitrárias, mas elementos cuidadosamente permitidos dentro de um plano divino que transcende nossa compreensão limitada e nossa perspectiva temporal restrita. Imagine um bordado complexo sendo criado por um artesão mestre. Quando você olha pela parte de trás do tecido, vê apenas um emaranhado confuso de fios de cores diferentes, nós aparentemente aleatórios, padrões que não fazem sentido. Mas quando você vira o bordado e observa pela frente, revela-se uma imagem belíssima, onde cada fio tem seu lugar perfeito, onde cada cor contribui para a harmonia do conjunto, onde até mesmo os elementos que pareciam fora de lugar se mostram essenciais para a composição final. Nossas vidas são frequentemente como olhar para o bordado pelo lado errado. Vemos eventos que parecem desconectados, sofrimentos que não fazem sentido, injustiças que contradizem nossa compreensão da bondade divina. Mas Deus está trabalhando no lado direito do bordado, criando uma obra-prima que só será totalmente revelada quando nossa perspectiva limitada for expandida pela eternidade. Cada dor que você enfrenta, cada perda que o quebra, cada desafio que o força a crescer, são fios coloridos nas mãos do grande artesão, contribuindo para um padrão de beleza que transcende sua capacidade atual de compreensão. Esta perspectiva não minimiza a realidade presente do seu sofrimento, mas oferece um contexto que pode sustentá-lo quando a dor ameaça destruir sua esperança. Paulo expressou esta verdade quando escreveu que as tribulações deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Ele não estava dizendo que o sofrimento não é real ou doloroso, mas que existe uma dimensão maior da realidade, onde cada lágrima derramada em fé contribui para uma glória eterna que fará todas as dores terrestres parecerem como dores de parto, intensas no momento, mas esquecidas na alegria do que produzem. Considere também como suas provações pessoais frequentemente se tornam instrumentos de ministério e cura para outras pessoas. A mãe que perdeu um filho e depois dedica sua vida a consolar outros pais enlutados. O viciado em recuperação que se torna conselheiro para aqueles ainda presos em dependências. O executivo que perdeu tudo financeiramente e depois ajuda outros a reconstruir suas vidas após falências. Suas feridas, quando permitidas a sarar adequadamente, frequentemente se tornam fontes de força e sabedoria que podem trazer luz para as trevas de outras pessoas.
Deus não desperdiça dor. Cada lágrima que você derrama em sua presença, cada oração murmurada em meio à angústia, cada momento em que escolhe confiar quando tudo parece dar errado, estão sendo tecidos em um tapete de propósito que se estenderá muito além dos limites da sua vida terrena. Pessoas que você nunca conhecerá podem ser tocadas pela força que você desenvolve enfrentando suas adversidades atuais. Gerações futuras podem ser abençoadas pelo caráter que está sendo forjado em você, através das pressões que agora parecem insuportáveis. A quinta e talvez mais profunda razão pela qual Deus permite o sofrimento está relacionada com a natureza do próprio amor divino e seu desejo de compartilhar tanto sua glória quanto sua compaixão com a humanidade. Esta é uma verdade que Billy Graham descobriu ao longo de décadas de ministério. Deus não está distante ou indiferente ao nosso sofrimento. Pelo contrário, ele escolheu entrar plenamente na experiência humana da dor através da encarnação de seu Filho Jesus Cristo. Quando olhamos para a cruz, vemos não um Deus que impõe sofrimento de uma distância segura, mas um Deus que abraça voluntariamente a forma mais extrema de dor, física, emocional e espiritual, para demonstrar tanto seu amor quanto sua compreensão da condição humana. Jesus não foi apenas um observador da experiência humana. Ele se tornou participante completo, experimentando traição por parte de amigos íntimos, abandono em momentos de maior necessidade, injustiça nas mãos de sistemas corrompidos e até mesmo a sensação de separação do Pai Celestial. Esta realidade transforma completamente nossa compreensão do sofrimento. Não estamos servindo a um Deus que nunca experimentou dor, mas a um Deus que escolheu conhecer intimamente cada tipo de angústia que podemos enfrentar. Quando você chora por causa de uma traição, Jesus compreende por que foi traído por Judas. Quando você se sente abandonado por aqueles em quem confiava, Jesus compreende porque foi negado por Pedro e abandonado pelos discípulos. Quando você enfrenta injustiça, Jesus compreende porque foi condenado injustamente por crimes que não cometeu. Mais do que isso, sua experiência de sofrimento não foi apenas um exemplo de resistência, mas o meio através do qual ele abriu um caminho para que toda a dor humana pudesse ser redimida e transformada. A cruz não foi apenas um símbolo de seu amor, mas o mecanismo através do qual ele pode tomar nossas feridas mais profundas e transformá-las em fontes de cura, tanto para nós quanto para outros que estão sofrendo. Esta perspectiva da coparticipação no sofrimento de Cristo oferece uma dimensão completamente nova para enfrentar adversidades. Paulo falou sobre completar em sua carne o que resta das aflições de Cristo. Isso não significa que o sacrifício de Jesus foi insuficiente para a salvação, mas que existe uma dimensão do ministério divino no mundo, que continua através daqueles que escolhem permitir que suas próprias dores se tornem instrumentos de compaixão e cura para outros. Quando você oferece suas lágrimas a Deus, não apenas as alegres, mas especialmente as amargas, elas se tornam parte de um rio de misericórdia que flui através da história para tocar vidas que precisam de esperança. Suas orações em meio à angústia se juntam ao clamor de todos os filhos de Deus ao longo dos séculos, criando uma sinfonia de fé que ressoa através das dimensões espirituais e move o coração do próprio Deus. Considere como algumas das expressões mais poderosas de fé e adoração nasceram precisamente nos momentos mais sombrios da experiência humana. Os salmos mais tocantes foram escritos por Davi em cavernas, fugindo de inimigos. Os hinos mais consoladores foram compostos por pessoas que passavam por perdas devastadoras. As orações mais profundas foram murmuradas por lábios que tremiam de dor.
Seu sofrimento atual pode estar preparando você para se tornar um instrumento de consolo e esperança de maneiras que você ainda não pode imaginar. Há também uma dimensão misteriosa, na qual nossas provações nos aproximam do coração de Deus de uma forma única. Assim como os pais frequentemente sentem uma ternura especial pelos filhos que passaram por dificuldades maiores, existe uma intimidade particular que desenvolve entre nós e Deus, quando passamos pelos vales mais profundos, confiando em sua bondade. Não é que ele ame menos aqueles cuja jornada foi mais fácil, mas existe uma profundidade de relacionamento que só pode ser desenvolvida através da dependência forjada no sofrimento. Esta intimidade não é masoquista ou doentia. É a intimidade do soldado que lutou ao lado de seu comandante nas trincheiras mais perigosas, do filho que permaneceu fiel ao pai, mesmo quando não compreendia todas as suas decisões, da esposa que continuou amando o marido, mesmo através das estações mais difíceis do casamento. É uma intimidade baseada não apenas no prazer compartilhado, mas na confiança testada e comprovada através das adversidades. Quando você olha para trás em sua vida, provavelmente descobrirá que seus momentos de maior crescimento espiritual não vieram durante os períodos de facilidade, mas durante os tempos em que foi forçado a buscar Deus com uma intensidade que não seria necessária em circunstâncias normais. As respostas de oração mais memoráveis, as provisões mais milagrosas, as manifestações mais claras do amor divino frequentemente ocorreram precisamente quando você mais precisava delas, nos momentos de maior vulnerabilidade e necessidade. Billy Graham observou ao longo de sua vida que algumas das pessoas mais radiantes e espiritualmente maduras que ele conheceu eram aquelas que haviam passado pelas provações mais severas. Não pessoas amargas ou quebradas pelas dificuldades, mas indivíduos que haviam permitido que suas dores se tornassem degraus para níveis mais elevados de fé, compaixão e sabedoria. Eles possuíam uma qualidade de esperança que não podia ser facilmente abalada, porque havia sido testada nas fornalhas da adversidade e provada como genuína. À medida que você contempla estas verdades profundas sobre por que Deus permite coisas ruins acontecerem, é importante reconhecer que compreender perfeitamente os caminhos divinos não é o objetivo final de nossa busca. O objetivo é desenvolver uma confiança que transcende a compreensão completa. Uma fé que pode abraçar o mistério sem ser paralisada por ele. Um amor que escolhe confiar mesmo quando não pode ver o quadro completo. Esta jornada de fé, em meio às dificuldades, não. É um caminho que você deve percorrer sozinho. Deus nunca planejou que enfrentássemos nossas lutas isoladamente. Ele nos deu sua palavra como uma lâmpada para nossos pés e luz para nosso caminho. Ele nos deu seu Espírito como consolador, conselheiro e fonte de força sobrenatural. Ele nos deu a comunidade de fé, outros caminhantes que podem oferecer encorajamento, sabedoria e apoio prático quando nossas próprias forças falham. Mais importante ainda, ele nos deu a promessa de sua presença constante, mesmo quando você não pode sentir sua proximidade. Mesmo quando seus caminhos parecem misteriosos demais para compreender, mesmo quando as respostas para suas orações parecem tardias ou diferentes do que você esperava, a verdade permanece inalterada. Você não está abandonado. O mesmo Deus que contou cada fio de cabelo em sua cabeça, que conhece cada pensamento antes que forme em sua mente, que coletou cada lágrima que você derramou. Este Deus está presente em cada momento de sua jornada, trabalhando todas as coisas para o bem daqueles que o amam e são chamados segundo seu propósito. A esperança que Billy Graham oferecia às multidões que o ouviam
Não era uma esperança baseada na promessa de que a vida seria fácil para aqueles que seguissem a Cristo. Era uma esperança fundamentada na certeza de que nenhum sofrimento seria desperdiçado nas mãos de um Deus que pode transformar até mesmo as maiores tragédias em instrumentos de sua glória e nosso crescimento. Era a esperança de que nossa história não termina com as dificuldades desta vida, mas se estende através da eternidade, onde toda lágrima será enxugada e toda pergunta será respondida na luz plena de sua presença. Esta esperança não nega a realidade presente da dor, mas oferece um contexto que pode sustentá-lo quando a dor ameaça destruir sua fé. Ela reconhece que existem alguns aspectos dos caminhos de Deus que permanecerão misteriosos até que possamos vê-lo face a face, mas afirma que o que podemos conhecer de seu caráter, seu amor infinito, sua justiça perfeita, sua sabedoria ilimitada, é suficiente para ancorar nossa confiança mesmo nas tempestades mais severas. Lembre-se de que a fé não é a ausência de perguntas, mas a escolha de confiar apesar das perguntas não respondidas. É possível carregar tanto uma pergunta genuína quanto uma confiança profunda no mesmo coração. Você pode honestamente dizer, não compreendo por que isso está acontecendo, e ao mesmo tempo declarar, mas escolho confiar que Deus está no controle e que seus caminhos são mais altos que os meus. As grandes figuras bíblicas que admiramos não eram pessoas que nunca questionaram ou lutaram com dúvidas. Elas eram pessoas que levaram suas perguntas honestas diante de Deus, que lutaram com Ele como Jacó lutou com o anjo, que derramaram seus corações em sua presença sem pretensões ou máscaras religiosas. E neste processo de luta honesta, elas descobriram que Deus é grande o suficiente para lidar com nossas perguntas, forte o suficiente para sustentar nossas dúvidas, e amoroso o suficiente para nos encontrar em meio às nossas lutas mais profundas. A vida que Deus oferece não é uma vida livre de problemas, mas uma vida onde os problemas podem se tornar degraus para níveis mais elevados de intimidade com Ele. É uma vida onde suas feridas mais profundas podem se tornar fontes de sua maior força, onde suas perdas mais devastadoras podem se transformar em seus ministérios mais poderosos, onde suas noites mais escuras podem produzir suas canções mais belas. Quando você se encontrar novamente questionando por que Deus permite que coisas ruins aconteçam, e você provavelmente se encontrará, porque esta é uma pergunta que ressurge a cada nova estação de dificuldade. Lembre-se de que esta pergunta em si é evidência de que seu coração ainda anseia por justiça, verdade e significado. É prova de que você não se resignou ao cinismo ou à indiferença. É sinal de que sua alma ainda está viva e buscando conexão com o divino. Permita que esta busca o leve não para longe de Deus, mas mais profundamente em sua presença. Use suas perguntas como pontes para uma intimidade maior com aquele que compreende cada aspecto de sua luta, porque ele mesmo experimentou cada forma de sofrimento humano. Deixe que suas lágrimas se tornem orações, que sua confusão se transforme em uma busca mais intensa por sua face, que sua dor seja moldada em um coração mais compassivo para com outros que estão sofrendo. E lembre-se sempre de que sua história não termina com o sofrimento presente. As páginas mais belas de sua vida podem ainda estar por ser escritas. Os capítulos de maior alegria, crescimento e propósito podem estar esperando logo além das dificuldades atuais. O mesmo Deus que permitiu que você enfrentasse esta temporada de perguntas difíceis é o Deus que pode usar até mesmo estas experiências para escrever uma história de redenção, restauração e vitória que será um testemunho de sua bondade para as gerações futuras.
Enquanto você continua nesta jornada de fé, carregando suas perguntas honestas e sua confiança crescente, que você possa descobrir que o mistério dos caminhos de Deus não é um obstáculo para a fé, mas um convite para uma aventura espiritual mais profunda. Que você possa encontrar sua presença não apenas nos momentos de clareza, mas especialmente nos momentos de confusão. E que você possa emergir desta estação de questionamentos não com todas as respostas que buscava, mas com algo ainda mais valioso. Uma confiança testada e comprovada no caráter daquele que é digno de toda confiança, mesmo quando seus caminhos permanecem além de nossa compreensão completa.